Bom dia, meus queridos e queridas. Boa tarde, boa noite. Hoje, 8 de junho de 2025, domingo, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Isaías, capítulo 13, versículo 8. A última vez que eu falei com vocês por aqui foi no dia 2. Falei aí um pouco sobre a questão dos bebês reborns, a mamãe reborn, que é uma bênção de Deus. Se quiser ver o texto anterior aí, o vídeo anterior, mas vamos hoje aqui retomar a palavra de Deus e que lá também é a palavra de Deus, tá certo? Isaías 13, 8 diz assim: assombração e apoderação deles, dores e ais, e terão contorções com a mulher parturiente, olharão atônitos um para outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Vou aqui aprender um pouco com esse texto, tá certo? O contexto do capítulo 13 de Isaías até o capítulo 14, 23, ele vai estar aí falando sobre várias profecias a respeito da Babilônia, escatologia, assim, os tempos futuros, algumas coisas, a questão do domínio do paganismo, que é um tema sempre atual, né? Do materialismo, que diga hoje então, misericórdia, né? Mas vamos ver aqui o versículo 8, aprender com esse texto, tirar dele uma lição para a nossa vida. Eu sou cristocêntrico. Cristo está no centro da minha vida. Ele é o centro. Se você não é, eu aconselho você a colocar. Creio na Bíblia como palavra de Deus. Vamos aqui a ver um pouco sobre o versículo 8 de Isaías, que vai começar dizendo assim: assombração. Dentro do contexto que o profeta vem falando, nessa visão de Isaías, ele permanece anunciando a destruição da Babilônia pelo Império Persa, sob o comando do rei Ciro. E o rei Ciro foi levantado por Deus. Nós podemos aprender aqui que os poderosos reinos, por mais grandiosos e poderosos que eles sejam, eles se apavorarão diante da ação de Deus. Estamos vivendo no Brasil um sistema avassalador, destruidor de tudo que nós pensamos que é certo e de liberdade, mas esse reino também passará assim como passou o reino da Babilônia. Então, assombração, ou seja, o profeta tem uma visão, eles vão ficar assombrados, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim: e a apavoração deles, e a apoderação deles, dores de ais. Nós podemos aprender aqui que uma intervenção divina, a dor, assim, o sofrimento são coisas grandiosas. Quando a pessoa olha assim, diz: ai meu Deus, você está na dificuldade, você faz a oração do Vale-me Deus, assim, nesse grande momento de Deus, nessa ação da ira de Deus sobre a Babilônia, o profeta está dizendo que eles vão ter a apoderação deles, dores de ais, né? Você não diz ai de qualquer forma, só quando está doendo mesmo. Então, o sofrimento, assim, pela essa ação, por essa intervenção divina, naquele contexto para a Babilônia, será uma coisa grande. Portanto, os babilônicos haviam levado cativo o povo de Deus, e aqui, vocês já sabem, se você vem acompanhando, o Império Persa é levantado através de Ciro, que Deus chama Ciro de meu filho, né? Agora, através do Império Persa, a destruição vai vir sobre Babilônia, e o profeta está dizendo que vai apoderar-se dele, assim, dores de ais, sofrimento, tá certo? E o texto vai dizer assim: e terão contorções como a mulher parturiente. Olha, isso significa que a destruição seria inevitável. Assim como é inevitável uma mulher não sentir dor no parto, a destruição, a invasão de Babilônia, a destruição de Babilônia seria inevitável. Nós podemos aprender isso com essa afirmação da Escritura Sagrada, na qual o profeta vai usar a linguagem comparativa, dizer assim como é inevitável uma mulher não sentir dor de parto, assim será a dor de vocês, o sofrimento, o assombro de vocês no dia que a Babilônia foi invadida pelo Império Persa. Amém? Olha, Deus nunca falha nas suas ações, tá certo? Tanto a favor dos seus, para fazer o bem, como contra os seus inimigos, para lhe dar o castigo devido. Isso é justo, tá certo? Amém? Eu vou ler aqui Romanos 12, 19, que diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor, tá certo?
Isso é uma versão nova, tá certo? Mas está dizendo que a ira é de Deus. Por isso é que o crente não deseja mal a ninguém. Ele sabe que haverá um julgamento de Deus. O maior castigo que Deus poderia dar a um perverso era fazer ele se converter e dar testemunho de Jesus, dizendo que Jesus é a verdade e a vida. Já pensou que castigo glorioso esse, né? Mas se você não se converter, meu querido, não se preocupe não, que você já está condenado, porque a Bíblia diz isso, tá bom? Então o Império Babilônico vai ser invadido, o profeta está dizendo, olha, o profeta morreu, isso aqui não aconteceu. Ele não viu, mas aconteceu, tá certo? A história conta, porque Deus se revela na história, tá certo? Então o versículo vai continuar dizendo assim, olharão atônitos uns para os outros. Olha, a ação inevitável de Deus, ela foi no passado, ela é no presente e ela será no futuro de uma forma assim inimaginável sobre os inimigos de Deus. Nem se preocupe, porque assim, olha, Deus é tremendo. Quando diz atônicos, essa expressão ela vai definir o pavor que estava no coração daqueles homens tão valentes, né, os babilônicos, império grandioso, dominando tudo, e assim, e olhavam para o outro sem encontrar solução. Estavam atônicos, estavam assim, apenas com consternação, com tristeza, com amargura na alma, porque, meu amado, preste atenção, contra a ação de Deus ninguém pode fazer nada, a não ser chorar, e a Bíblia diz que tem choro que não tem mais jeito, que não teve arrependimento, tá certo? Então, eu estou aqui trazendo essa palavra para você entender. Naquele contexto, o Império Babilônico vai ser destruído pelo Império Persa, a mando de Deus, porque, olha, Deus não desce do céu para brigar com ninguém não, tá certo? Lá com os egípcios, ele mandou só umas rãs, umas moscas, uma saraiva de vento e resolveu a situação. Então aqui ele levantou o Império Persa para complicar e destruir Babilônia. Hoje tem só lá as ruínas para os historiadores aí pesquisarem, estudarem, né? Portanto, eu posso afirmar a você que, pela palavra de Deus, nenhum império humano subsistirá. Apenas o que subsistirá eternamente é o reino de Cristo, porque o reino de Cristo é eterno, porque Cristo é eterno, e aquele que crê nele vai reinar com ele. Já falei sobre isso aqui para você, tá certo? Estou aqui trazendo essa palavra para você entender isso. Naquele contexto, Babilônia reinando, dominando todo mundo, mas Deus levanta Ciro, um homem que nem judeu é. Por que Deus levanta Ciro? Porque o povo judeu tinha se desviado de Deus, estava adorando todo tipo de bicho, de imagem, inclusive sacrificando crianças. Quando o povo de Deus perde o senso e abandona Deus, Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra não, ele levanta alguém porque ele é Deus, tá certo? A gente precisa aprender e pensar sobre essas coisas. Dentro desse contexto, deixa eu ler aqui 2 textos para nós. Salmo 145, 13 diz assim, o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Mesmo que aparentemente seja o mal, mas Deus não faz o mal pelo mal, ele faz pela sua bondade, porque é impossível Deus ser mal, e quando ele traz algum mal na nossa compreensão, é para a gente entender que ele é Deus. 1 Timóteo 1,17 diz assim, ao reino eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Paulo entendeu aqui que esse Deus imortal, invisível, mais real, nós até cantamos isso na música, né? E o texto vai terminar dizendo assim, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Dentro do assombro, né, daquilo que Deus vai trazer sobre o Império Babilônico, naquele contexto, o profeta vai destacar essa grandeza da fúria de Deus. Olha, não queira pensar na fúria de Deus, não. É um negócio tremendo. E Sofonias escreveu isso de uma forma grandiosa. Porque assim, quando a dor da angústia, ela nos atinge, o nosso rosto ele fica inflamado, né? Assim, você está com angustiado, às vezes o seu rosto fica vermelho. Né? Quando você está com medo, fica meio amarelado, né? O sangue foge. Mas assim, a condição aqui não é de medo, é de angústia, porque o dia do Senhor é coisa pesada, tá certo? Então a compreensão aqui, ela não se aplica tanto a medo, mas ela vai direcionar para essa grande angústia que o Império Babilônico irá passar, porque o profeta está falando aqui e aconteceu no futuro, era escatológico para a Babilônia ainda. Dessa maneira, amado, olha, quando a ação de Deus ela vem sobre nós, a indignação de Deus ela
ela vem, e aqui a indignação era por causa da invasão do Império Medo-Persa, governado por Ciro. Aí eles estavam angustiados, com raiva, né, olhando assim, sem poder fazer nada, e nem estavam entendendo que era a ação de Deus. Olha, Deus age através de homens, assim como o mal age através de homens. Quem faz o mal, quem é perverso, quem é injusto, quem é mentiroso e rouba velhinho, age através da ação do demônio mesmo. E quem procura o bem, age através da ação de Deus. Isso é verdade. Você precisa entender que tem duas situações distintas, tá certo? Então, o rosto flamejante aqui era de angústia, o sofrimento era terrível, e olhavam um para o outro e não podia fazer nada. Olha, o dia de Deus, na volta de Cristo, ele é um dia implacável. Assim como foi para a Babilônia, para o Império Babilônico, não teve jeito, ele foi destruído naquele contexto, assim será na vinda de Cristo. Não tem chance não, tá certo? Tinha um amigo meu que dizia assim, não tem chora minha nega não, tá certo? A ação de Deus será implacável. A oportunidade é hoje, querido, de você crer em Cristo e voltar para Ele e crer nele. Porque no dia do juízo, assim como o juízo veio sobre Babilônia, virá sobre a terra, porque a promessa continua, Deus não falha na sua palavra. Olha, você vai encontrar o juízo de Deus lá em Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Você vai encontrar nesses textos a ação de Deus no juízo final. Vai dizer que vai ser aberto livros, vai ser aberto o livro da vida, e aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é só para a gente ter uma ideia, querido. Você entra, se você aquecer o chuveiro muito aí e for tomar banho, você já acha ruim. Imagine um lago de fogo, é só para você ter uma ideia do que será o sofrimento daqueles que não creem em Cristo hoje, porque o dia do Senhor vem. Assim como veio para a Babilônia naquele contexto, virá. E, aliás, a Babilônia ela tem um sentido desse sistema mundano que está aí hoje, né? Junto com religiões que mentem, negam Jesus, estão aí, vão para o lago de fogo. Oh, Jesus, me lembrei do personagem assim, eu gosto assim, né? Olha, querido, eu rio para não chorar, porque a coisa é séria. O dia de Deus é tremendo. Eu estou trazendo esse texto porque Isaías é o profeta messiânico. Ele fala para a Babilônia, mas também aponta para esse reino final, e o reino que permanecerá para sempre será o reino de Cristo. É um reino eterno. Já expliquei em outros vídeos. Hoje ele está plantado no coração de quem crê, mas ele vai ser plantado física, visível, integralmente na terra. Aí é céu e terra ligado, como era no princípio. Na viração do dia, às 3 horas da tarde, aí Jesus não descia para bater um papo com Adão e Eva. É dessa forma. Céu e terra, a mesma coisa. Paz plena vai ser nesse momento. Portanto, o dia de crer em Cristo é hoje, o dia de se livrar dessa ira de Deus é hoje. Como? Crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, mas todo mundo morre. O salário do pecado é a morte. Essa morte física, do pó veio e vai voltar para o pó. Mas a alma que crê voltará a Deus, esse espírito que crê. Já expliquei também sobre o corpo, alma e espírito, você voltará a Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus gere essa fé viva no teu coração através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador daquele que crê. Ele continua sendo Senhor e Salvador. Se não crê, você não crê, você precisa crer. Amém? Tenha um bom dia. Hoje nós teremos culto aqui. Hoje será o culto de Santa Ceia. Por quê? Porque domingo passado, 1º de junho, foi o nosso aniversário da congregação. Fizemos uma festa linda aqui. E hoje faremos a Santa Ceia, no segundo domingo. Vem aqui celebrar Jesus junto conosco, a partir das 18 horas. Rua Guarani, 1938, a João 23, Fortaleza, Ceará. Deus te abençoe a tua casa e abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Abençoe a minha vida também. Amém.